o tema é armadilhas do ego. Mas, primeiro, eu vou explicar o que é ego, porque todo mundo fala de ego, 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 mas na verdade não existe um consenso, tá? Tem pessoas que enxergam de uma forma, outras enxergam de outras. Eu vou dar uma visão aqui espiritualista, tá? Que é quase, não é unânime, mas que muitos concordam como sendo uma boa definição de ego. O ego, ele é um componente que todo encarnado tem, né? Por que encarnado? Porque ele só existe quando a gente tem uma personalidade, né? Então, ele tem uma finalidade de fazer a gente viver em sociedade, viver uma vida funcional na matéria. Ele é voltado para a matéria. Então, quando a gente encarna, a gente precisa viver essa experiência material, né? Não adianta, por isso que eu falo, gente, não adianta encarnar e ir para as montanhas, né? Porque o que você vai aprender ali? A ouvir o canto dos pássaros? Sobrevivência na selva. O que você vai usar? Assim, nada contra, né? Pelo contrário, eu acho super legal e eu acho super importante e necessário a gente ter um contato com a natureza. Mas você viver em função de, sabe, de ficar sozinho, vivendo do que a terra dá pra gente. Tudo bem, né? É um estilo de vida, assim, você poder viver de forma comendo coisas orgânicas, cultivando sua comida, isso é maravilhoso. Mas e as relações? O ser humano ele é um ser relacional. Desde quando nós somos homem das cavernas, né? Entendeu-se que só sobreviveríamos se a gente vivesse em conjunto. Foi aí que saiu o conceito de sociedade, comunidade. As comunidades, isso mesmo, Gabriel, obrigada. Porque você precisa das pessoas, né? Existiam aqueles animais gigantescos que precisava caçar, uma pessoa sozinha não conseguia caçar, não tinha ferramenta, não conseguia. Então eles entenderam que, olha, vamos ficar junto, que aí ninguém morre de frio, ninguém morre de fome, né? Ninguém é caçado, ninguém vai morrer novinho. Então a gente fica junto aqui e a gente sobrevive. E essa foi a primeira ideia de que nós precisamos viver em sociedade. Então não adianta você ir para as montanhas, ficar lá sozinho e achar que. Eu até vi hoje um comentário que uma pessoa colocou, acho que foi semana passada, né? Ju, o que eu não concordo é que a gente desencarne e continua trabalhando, né? Por que a gente tem que trabalhar coisa insuportável e tal? Eu falei, olha, eu entendo, né, a sua indignação. Porque você está pensando em trabalho do mesmo jeito que a gente vê trabalho aqui na matéria, né? Eu até dei um exemplo assim extremo. Mas eu falei assim, ninguém lá no astral vai ficar 12 horas apertando parafuso. Ninguém vai ficar lá no astral batendo uma laje debaixo do sol de 40 graus. Então lá, até onde eu sei, quando você está num local equilibrado, você trabalha naquilo que você tem mais aptidão ou naquilo que você quer se desenvolver. Porque existe trabalho para todos os gostos. Então, lógico, tem até os trabalhos ainda mais operacionais, mas não são exaustivos, não são abusivos, né? Então, a gente tem que desvincular essa questão de trabalho com essa coisa maçante, abusiva, torturante que a gente vive aqui na matéria muitas vezes. É, entender que trabalho é ocupação, é você ocupar seu tempo. Gente, pergunta para uma pessoa desempregada, uma pessoa desocupada, não falando nem desempregada, uma pessoa que, inclusive uma dondoca, que tem dinheiro e tal, se ela não faz nada da vida, porque eu não tô falando só trabalho de novo, não é o trabalho de apertar parafuso, ou ficar sentada com a bunda na cadeira no escritório 8, 10 horas. É você. Peraí que tá dando reflexo aqui na luz, né? É você se ocupar, você tem uma ocupação. Então, assim, você ficar o dia inteiro assistindo televisão, ficar o dia inteiro no Instagram, é gostoso. Você ficar o dia inteiro olhando pro teto, é bom, é legal, é da hora. Assim, tudo bem, vocês podem falar que é da hora. Então tem alguma coisa errada com você, gente, porque aí começa a surgir aí uns desequilíbrios emocionais, a pessoa não tem vontade de fazer nada. Então lá é a mesma coisa, né? O sentido do trabalho é esse, né? Ficar batendo um martelo, pregando um prego lá 8 horas, ficar lá digitando planilha, não é isso, né? E, enfim, esse é um ponto. Agora, então, entendendo isso, que nós somos seres relacionais, que a gente encarna para viver a matéria, porque a gente vai. O princípio de encarnação é você aprender na experiência material. Tem que aprender. Não, gente, é viver o todo mesmo material, tudo que a gente tem para viver aqui na matéria, e ali a gente vai se desenvolvendo, tá? Mas para isso, para a gente conseguir viver, para a gente conseguir fazer as atividades, a gente precisa ter um senso
como se fosse algo ali que faz a gente querer viver isso, que é o ego. Só que o que acontece? A gente dá muita força pro ego. O ego ele só serve pra gente viver aqui e ter uma noção, como eu tô falando, de sociedade, de que trabalha, de que precisa pagar conta, de que você precisa andar pra frente, não dá pra ficar parado. O ego ele te dá essa noção e ele é importante até esse ponto, né? Agora, quando ele extrapola, quando a gente fica achando que nossa realização está em ter um cargo top, estar em ser maravilhosa, linda, fazer um monte de plástica para alcançar a perfeição física, né? Na sua aparência maravilhosa. Achar que, enfim, essas coisas que a gente sabe que são tudo ilusões, né? Da matéria, da Matrix, né? Que a gente fala. Tudo isso é sintomas de um ego doente. Então, essa definição de ego é um pouco subjetiva, né? O que é o ego? É isso. Essa partezinha da nossa personalidade que ela existe, que ajuda a gente a nos mantermos vivos aqui nessa vida material, enquanto a gente está encarnado. Só que o problema é que a grandíssima maioria de nós acha que nós somos o ego, né? Ou seja, que a gente tem isso aqui só, que a vida é isso aqui, que minha vida gira em torno de ter uma carreira, de ter um casamento maravilhoso, de ter, né, um filho índigo, né, cristal que o povo fala. Então, esse que é o problema. E aí, quando eu falo armadilhas do ego, que é aí que eu vou entrar agora no tema. Não é que o ego ele é super ardiloso, né? Igual aquele livro, o ego é seu pior inimigo. Eu, particularmente, discordo totalmente. Como eu falei, sem ego ninguém vive aqui na matéria. A gente acha que é superior a tudo e não vive. E aí vai embora e fala, e aí, beleza, chegou aqui, né? Voltou, bem-vindo de volta. Conta pra nós o que você fez. Olha, eu me rebelei contra o sistema. Sério, que legal, mas o que você implantou de novo? Não, eu fui para as montanhas e fiquei cultivando minha comida e meditando pela manhã. Certo. E aí, você transcendeu? Não, mas assim, eu fugi da Matrix, entendeu? Eu não entrei no jogo da sociedade e não sei o que. Aí você, tá bom, entendi. Que produtivo, né? Para que encarnar, movimentar mundos e fundos. Sua mãe ficou lá 18 anos da vida de dedicação para que você sobrevivesse, né? Seu pai trabalhando para pagar suas contas e você fez muita coisa, né? Parabéns. Então, gente, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. Então, assim, o ego é importante sim. Só que a gente tem que colocar ele no lugar dele. A gente tem que ter muito claro que nós não somos o ego. O ego é uma parte do nosso ser temporário, né? Da nossa personalidade aqui. Porque eu não sou Juliana, eu estou Juliana. Eu sou um conjunto de coisas, de coisas não, mas de pessoas, de experiências que eu tive ao longo de todas, né, a minha existência aí, que eu nem lembro ainda não lembro de tudo, mas nós somos um conjunto de tudo. O ego é nada perto disso, mas neste momento ele é importante. Agora existem as armadilhas do ego, que é aí que eu quero entrar. Então entendemos o que é ego, né? Antes de eu entrar nas armadilhas, eu vou dar uma olhadinha aqui nas mensagens que vocês estão frenéticos já. O ego é algo do nosso ser ou é algo apenas da Terra? Da Terra. Da Terra, sim. Da experiência material, né? Porque a Terra, ela também abriga o plano espiritual da Terra. Né? Então, quando a gente fala da parte da matéria, a gente fala da crosta terrestre ou a parte material do planeta. Mas ele é inerente ao ser humano encarnado. Então, é melhor para a evolução a gente fazer diferença na Terra? Olha, eu vou ser bem sincera, tá, gente? Com vocês. E é natural, não é uma crítica, tá? Mas a gente acha que nós somos seres muito especiais, que a gente tem grandes missões aqui na Terra, que a gente tem que fazer, mudar o mundo, né? Nós temos que mudar o mundo, fazer grandes projetos e não sei o quê. E aí, muitas vezes, a gente se frustra muito e a gente fica com essas ideias megalomaníacas e não sai do lugar. É o que mais tem. Tem uma música do Cazuza, né? Aquele garoto que um dia queria mudar o mundo, agora vem em cima do muro. Porque a gente se frustra muito porque a gente fica pensando grande demais. Não é que para pensar pequeno. O problema não é pensar grande. O problema é a gente não querer olhar para dentro, ficar achando que a gente tem capacidade. Capacidade todo mundo tem mesmo. Mas antes da gente querer mudar o mundo, da gente querer salvar as crianças da Etiópia, a gente tem que olhar pra gente. E não é o egoísmo. É que ninguém salva ninguém
se você se você tá cheio de confusão, de conflito, de problema para se resolver, entendeu? Pensa assim, ó, para a fonte criadora, tá? Para a fonte criadora, eu sei que ele não é que a fonte criadora não é um cérebro, não tem a mesma cabeça que a gente, mas pensa assim, eu criei um monte de coisa aqui, né? Eu criei vários seres aqui. E eu amo todos iguais. Então, assim, sei lá, tem três dessas minhas criaturas aqui estão muito mal, assim, não tão legal, tá? Tem probleminhas. E aí, um começa a se ficar um pouquinho melhor em algum aspecto. Aí, só que assim, ele também tem um monte de coisa para resolver ainda. Ao invés dele ir lá e resolver o dele, ele vai lá resolver o do outro. Aí ele fala, não, vou dedicar minha vida para resolver o do outro. Nossa, que nobre. Mas e você? Resolvi um, aí ficou, né? Você conseguiu resolver o do outro, ajudou o outro, mas você não se ajudou em nada. Ou seja, continua sendo só um mais ou menos resolvido, né? Então, se cada um fizer cuidar do seu primeiro, né? E você, quando você começa a olhar para dentro e cuidar de você, você começa a desenvolver uma humildade, uma empatia muito grande. E aí, naturalmente, você replica aquilo que você está fazendo com você replica para o outro, porque todo mundo, gente, por isso que é tão importante as relações, são muito importantes a gente viver em comunidade, sociedade. Porque o outro sempre serve de espelho pra gente. Então, aquilo que a gente odeia no outro, que incomoda muito no outro, é o que a gente vê, um reflexo nosso que a gente está vendo naquele outro. Não é que o outro não tem, mas a gente também tem. E aí, aquele outro, ele evidencia aquele problema que a gente tem. Então, por isso que a gente fica pistola, né? Fica puto. Porque ele está evidenciando um problema que a gente não quer reconhecer na gente. Então, quando você cura aquilo em você, você começa a tratar o outro com uma gentileza. Você começa até a ajudá-lo através do exemplo, através do seu ato gentil. Você começa a ajudar a pessoa também a reconhecer aquilo nela e se melhorar, e aí vai contagiando positivamente, porque hoje a gente está se contaminando negativamente, né? Está se contaminando cada um com as suas dores, com as suas doenças espirituais, emocionais, a gente fica repassando, porque a gente quer esbravejar, a gente quer descontar no outro aquilo que a gente não está conseguindo resolver na gente. Então, se a gente começa de dentro para fora, as coisas são muito melhores, são muito mais possíveis, né? São bem mais alcançáveis do que a gente querer ficar mudando o mundo, querer ser grandes missionários. Lógico que pode, poder com certeza, que nobre esse pensamento. Mas tem gente aí que quer, sabe, todo final de semana, quer ficar senta lá com um grupo para ficar desenhando um grande projeto, para construir casas nas partes pobres da África, só que não tem coragem de arrumar a cama quando acorda, não tem coragem de ajudar a mãe a guardar as compras quando vai no mercado, não lava o próprio copo que toma água. Tá com 30 anos e não quer trabalhar. Não quer trabalhar, e aí fala assim, não, mas é que eu tô com. Ai, eu não tô bem, é não sei o que. Meu, alguém tá trabalhando pra você, entendeu? E esse outro também pode não estar bem, mas ele não tem opção de alguém, né? Alguém não tem opção. Você tem opção, mas alguém não tem. Então é isso, é começar de dentro e ir pra fora. Então, assim, o ego ele ajuda muito nisso, a gente ter essa noção de que a gente precisa se mexer, precisa se coçar nessa vida. Não dá pra ficar vivendo só de fantasia, de ilusão, de vida. Gente, que tem disso no meio espiritualista não tá escrito, tá? A pessoa, ela confunde demais as coisas, ela acha que só porque é espiritualista não, aí fica se embasando assim, não, porque eu não sou apegada à riqueza. Ah, tá, mas alguém tá pagando tua internet, né? Quem que é que tá pagando essa internet? Quem que é que te deu esse celular? Já que você não quer trabalhar, não quer estudar, não quer nada, tá só fazendo uma revolução no conforto da sua cama, no conforto do seu sofá, e aí? Aí fica fácil, né, ser revolucionário. Olha que pergunta boa do Breno. Como diferenciar entre o desejo do ego e o desejo da alma? A gente tem que pensar, é difícil, tá? Eu não sei se eu tenho essa resposta clara, mas eu sempre penso assim, ó, da onde surgiu isso? Da onde veio essa vontade que eu tenho hoje, esse desejo? Veio de uma comparação com alguém? Veio de uma crítica que alguém fez pra mim? E aí do nada eu comecei a ter uma necessidade muito grande, que eu não tinha isso. Aí, a partir de uma crítica, um comentário ácido,
sabe? Uma comparação que eu fiz com alguém, sei lá, vamos supor, vai. Eu tenho um carro X, e aí eu vou lá e saio com meus amigos. Faz tempo que eu não vejo esses amigos. E aí quando a gente se encontra, eu vejo que tá todo mundo com um SUV. E eu tô lá com o meu, sei lá, um Celta. Um Celta 2012. Eu gosto do Celta. Só que aí tá todo mundo lá com seus Jeeps Renegades, né? O carro do Faria Limer. E aí eu falo, nossa, tá na hora de trocar esse carro. Eu fico azucrinando a minha mente, a mente do meu namorado, do meu marido, sei lá, pra trocar de carro, porque de repente esse carro ficou pra mim muito velho, eu não consigo pensar em outra coisa, eu começo a pesquisar, eu começo a fazer conta, né, pra ver se eu consigo comprar, quanto sai a parcela e não sei o que, eu começo a... Aí você pensa, isso é um desejo da alma? Não é. Pode parecer que é porque você não consegue pensar em outra coisa, mas isso é um desejo do ego. E esse ego, né, acabou te pegando ali ele fez uma armadilha ali, né? Você acabou caindo e no conto do vigário, que é o quê? A comparação. Você tá super bem de uma forma, só que aí você vai lá e de repente você acha que aquilo não é mais suficiente. Ontem era ótimo, hoje já. Não, não, não. Você até fica com vergonha de sair de novo com seus amigos com aquele mesmo carro, só que antes você nem ligava. Vou dar um exemplo aqui pessoal meu, tá? Eu tinha um costume até os meus. Não é costume, era algo que acontecia muito comigo, né, no passado. É, eu. Tipo assim, ó, eu ia pra balada, eu saía muito, né, antigamente, quando eu não tinha filho. E aí eu me arrumava de um jeito e tal, olhava no espelho e falava, nossa, tá gata, né, da roupa que eu queria, o sapato que eu queria, minha maquiagem, meu cabelo. Gente, sempre que eu chegava no lugar, tipo, eu saía de casa me sentindo linda e maravilhosa. Era eu chegar no lugar, eu falava, nossa, eu tô super mal arrumada, eu tô super deslocada. Ai, não tem nada a ver. Aí eu já ia no banheiro, já mexia no cabelo, já mexia na maquiagem, já mudava o batom, já ficava meio agoniada porque eu tava com o sapato assim, não assado. Igual, eu não gosto de sertanejo, né? Nunca gostei. Só que quando você é muito da noite de sair pra balada, de né, sair todo final de semana e tem muitos grupos de amigos diferentes, você acaba indo pra todo que é canto, né? Então eu tinha uns amigos que gostavam de sertanejo. Aí, tipo assim, de vez em quando eles saíam nas baladas que eu gostava, de vez em quando a gente ia na onde eles queriam, né? Só que, gente, eu nunca gostei. E eu não sabia falar não, né? Então eu ia. Só que assim, é um ambiente que não tem nada a ver comigo. Nada, zero. E aí eu sempre usava minhas roupas, minha maquiagem, meu cabelo de um jeito, só que eu chegava num lugar como aquele, e não tô criticando, é que não tinha nada a ver comigo. E aí as meninas estavam parecendo que estavam de uniforme, assim. Eu sei que hoje em dia elas usam fivela, não sei o que, chapéu. Na época que eu frequentava, né, porque eu sou mais old school, mas lá nos anos 2000 e, sei lá, 2012, por aí, era diferente. Era uma saia super apertada, mini saia, assim, parecia tipo, sabe, mini saia bem colada, assim, e uma blusa de babado, sabe, com tipo de bandagem, aquele sapato pipitu tamanho, com salto 15. Gente, eu tenho 1,75. Como é que eu vou usar um salto 15? Eu vou parecer um gigante, né? A mulher de 7 metros. Não tinha nada a ver comigo aquele lugar. Então, quando eu chegava naquele lugar, eu me sentia um ET, sabe? Ai, meu Deus, como eu tô vestida. Eu ficava num canto, sabe? Minguada. Então, isso... Aí você começa a falar, nossa, eu preciso comprar uma saia dessa, né? Porque quando eu sair para as baladas, eu preciso estar bem vestida, né? Nossa, não tem esse sapato, preciso comprar esse sapato, né? Então você começa a se moldar achando que você precisa de coisas para você caber nas caixinhas que tem nada a ver com você. Você vai continuar se sentindo mal, porque eu não uso salto 15. Então eu vou colocar um salto 15, eu vou ficar me sentindo super mal, sabe? Mas ai não, agora eu tô adequada. Não. Esse é o problema. Quando a gente acata um desejo que é do ego, que não é do coração, não é da alma, você nunca se sente satisfeito. É por isso que a gente vê muitas pessoas que têm sonho de, ai, eu quero comprar, voltando aqui pro carro, eu quero comprar sei lá, gente, um X1, né, que é aquele carraço lá é BMW? Acho que é BMW, né? E aí você compra o carro, você se mata de trabalhar, não sei o que, vai lá e compra o carro.
passa 6 meses e você tá querendo comprar um outro. Aí você fala, porra, mas você ficou 3 anos almejando esse carro. Ah, mas já quero outro. Era um desejo da alma? Eu não tô falando que é porque você pode ter um desejo de ter um carro, uma coisa que você sempre sonhou. O carro pode ser um desejo da alma, tá bom? Não tô demonizando bens materiais de jeito nenhum, gente. Eu sou super gastona, eu gosto de ter minhas coisas, eu gosto de ter coisa boa também. Eu não demonizo aqui conquistas materiais. Mas tem que estar alinhado, a gente não pode ficar querendo as coisas porque a gente viu na internet, porque a gente viu fulaninho, porque o vizinho comprou, entendeu? É isso, a diferença é essa. Agora, quando você tem assim, não, eu sinto que quando eu tiver tal coisa, quando eu fizer tal coisa, eu vou me sentir realizado, porque isso conversa muito com o que eu quero fazer ali na frente, isso vai me ajudar no projeto que eu tenho, sei lá, isso faz parte de um planejamento maior que eu tenho e tal. E aí você tem aquilo e você, nossa, que da hora, né, que eu consegui, você ama aquilo, mas não ama no sentido de apego, mas você valoriza, você se sente muito feliz por ter conquistado algo que tá alinhado com tudo, né, que você faz e que você tem. Eu acho que é mais ou menos isso, mas é difícil diferenciar. Você tem que estar muito. O trabalho de autoconhecimento tem que estar em dia, porque você precisa se conhecer para entender o que é seu e o que não é seu, né? Vamos lá. Então, gente, quando eu falo de armadilhas do ego, essa é uma armadilha do ego, né? Você ficar tão identificado com o externo, com a Matrix, que você já não sabe mais quem é você. Então você acaba achando que tudo é você. Você assiste uma coisa e fala, nossa, eu também quero. Você vê um vídeo, você, nossa, é verdade, eu acho que eu tenho isso. Aí você não quer mais pensar, você só fica ali colocando tudo pra dentro, coisas dos outros, coisas irreais, você não tem mais, sabe, você não tem mais uma percepção de entender o que é nada a ver e o que realmente é bom. Gente, não é criticando, mas é dando um exemplo de algo muito recente que eu tenho certeza que a maioria de vocês estão vendo isso, né? Que foi a história da menina do Big Brother lá, que é a influencer, né, a Vanessa. Gente, aquilo ali você vê que menina egocêntrica. Ah, ela pode estar com questões, né, mentais, urgentes, precisa de ajuda psiquiátrica com certeza. Mas quando a pessoa tá com o ego tão exacerbado, aí realmente desequilibra a mente mesmo. Você acha que tudo gira em torno de você. Você acha que tudo é um grande drama na sua vida. Gente, o que eu vejo. Tipo assim, a pessoa tá trabalhando, nossa, meu chefe me odeia, nada na minha vida dá certo. É como se fosse assim, o universo existe para conspirar contra mim. Isso é muito egocêntrico. O universo. Não tem uma animação que é de um desenho, esqueci o nome daquele desenho. A família. É um desenho meio escrachado, assim. Esqueci o nome. Que é uma musiquinha que fala assim. Esqueci, gente. Não sei se vocês já viram. A animação é assim, dois amiguinhos conversando, aí o outro fala assim, meu Deus, eu não sei o que vai acontecer, por que comigo? Eu sou muito infeliz, eu sou muito azarado e não sei o que. Aí daqui a pouco começa a música a tocar, né? Os pássaros cantando, aí vai o planeta Terra cantando, aí sobe para os outros planetas, para a Lua, para o Sol, para o universo. Assim, ninguém liga, você é um grãozinho, você assim, não é nem um grão, você é um décimo de um grão de areia dentro do universo. Não é que a gente tem que achar que nós não somos nada, nós somos muito importantes no conjunto, mas nós não somos especiais. A gente tem que entender isso, nós não somos especiais, a gente faz parte de um conjunto e todo mundo. Isso, o mundo de Gumball. Dani falou. Isso mesmo, muito bom essa animaçãozinha. Incrível Mundo de Gumball, isso. E, gente, quando eu olhei aquilo, eu falei, é isso, sabe? A gente dá tanta importância. Quantos problemas na minha vida eu já não perdi sono. Eu lembro como se fosse hoje. Eu tive uma crise ferrada, assim, de ansiedade. Eu tive um burnout numa empresa que eu trabalhei em 2020. E, meu Deus do céu, eu lembro de uma noite que eu tinha que fazer um report e o prazo era aquele dia. E a empresa matriz ficava na Alemanha. Então, a gente tinha ali umas 5 horas de atraso, né? Eles eram 5 horas para frente. Então eu ficava trabalhando na madrugada para conseguir entregar. Só que deu 4 da manhã e eu não tinha conseguido fazer, porque não era nem volume de trabalho, era complexidade. Eu não tinha conseguido entender lá o cálculo, não batia o negócio. E aí eu mandei uma mensagem para eles, assim, mas eu não queria dar o braço a torcer, que eu não tinha conseguido fazer. Meu chefe ia me matar, assim, que era um maluco também.
Aí eu fui dormir, gente, eu não consegui dormir. Eu ficava ali, eu chorei na cama, eu chorei 4 da manhã, assim, esgotada, tava muito cansada. E eu chorei porque eu não tinha. E assim, imaginando ele acordando de manhã e vendo aquele e-mail. Eu não tava nem preocupada com o pessoal da Alemanha, eu tava preocupada com o meu chefe aqui no Brasil, que ele ia me achar, ele ia me matar. Tipo assim, eu, uma mulher adulta, sabe, dona da minha vida, totalmente independente, com um filho, com uma carreira consolidada, com medo de um cara aleatório, que eu nem conhecia pessoalmente, que tava na pandemia, a gente trabalhava de home office, eu fui contratada durante a pandemia. Então, assim, olha que loucura, a gente se entrega, assim, no ponto. E aí hoje, isso foi em 2020, a gente tá em 2024. Então, assim, hoje eu olho para aquilo, eu fico rindo, eu conto para as pessoas me sentindo uma pamonha. Mas naquele dia, para mim, era o fim do mundo. Eu tive uma crise de ansiedade. Passou uma semana, eu tive um burnout. Então, a gente tem que parar para pensar, gente, pelo amor de Deus, a gente tem que viver a vida, tem que fazer as coisas, mas a gente tem que parar de dar importância para coisas tão materiais, coisas tão estranhas, pequenas. A gente coloca a nossa vida na mão sabe, pauta a nossa vida em coisas tão sem sentido e coisas importantes a gente não quer cuidar. Isso é muito real, a gente não quer cuidar das coisas importantes, né? Eu vejo muita gente negligenciando aí a criação dos filhos, negligenciando os próprios relacionamentos, se negligenciando, né? Por conta de... Porque não é tão importante, cada um que se vire. Só que aí na hora de trabalhar, aí a pessoa acha que o mundo vai acabar se ela perder aquele emprego, enfim. Aí o colega perguntou, não sei se perguntaram, mas você acha que o caso da Vanessa foi espiritual? Ah, não sei, gente, não sei, né? Não posso falar. O que eu sei, assim, é que quando a gente está com um desequilíbrio muito grande emocional, quando a nossa frequência baixa e a gente desequilibra, naturalmente a gente atrai companhias espirituais. Às vezes é o contrário. Você tá tendo ali uma investida espiritual grande em cima de você e aí você acaba desequilibrando emocionalmente. Mas até isso você precisa ter dado vazão primeiro para o espírito conseguir te desequilibrar, né? Você precisa ter dado abertura. Agora uma coisa que eu falei para vocês algumas semanas aí, talvez alguns, sei lá, uns 2 meses aí para trás, não sei quem vai lembrar. Não tô falando que aconteceu isso, mas é algo pra gente pensar. Vocês lembram que eu falei aí numa live que, acho que foi na live do sexo, que, eu falei assim, ó, com essas palavras. Gente, essas meninas aí de TikTok que fica dançando de biquíni, eu falei assim, essas meninas que ficam dançando de biquíni no TikTok, evidenciando bem as partes chave, né? Aqui os seios, lá embaixo, a bunda, não sei o quê, elas sofrem um assédio muito grande, né? É um assédio silencioso, porque é de pessoas, né? O assédio vem de pessoas que elas não fazem ideia que existe. Na verdade, elas fazem ideia, porque elas têm lá. Essa menina tem 14 milhões, 15 milhões de seguidores. Então, ela sabe que tem 15 milhões ali acompanhando ela. Então, só que ela não sabe a cara de quem, a idade, não sei o quê, né? Ela vê como um númerozão. Mas desse númerozão, tem muitos, talvez a maioria, inclusive, que estão acompanhando essas pessoas para fazer isso, para ficar olhando elas lá dançando, muitas vezes quase nuas e tal. E ali eles vão, sem querer querendo, jogando uma coisa pesada na pessoa. Gente, o celular não bloqueia nada, tá? Para o mundo espiritual e na questão energética, não existe barreira não existe barreira de distância, tá? Ai, não tá presencialmente, tá presencial, vendo a pessoa presencialmente, tá à distância, não. Tá mandando energia aqui pra pessoa. Se a pessoa tem né, desequilibra um pouquinho, ou o ego cresce muito, ainda mais uma pessoa tão jovem quanto ela, pronto, ela acaba recebendo essa carga. E ela acaba sendo drenada energeticamente. E ela acaba se desequilibrando, abre campo e atrai companhias espirituais em desequilíbrio também. Então, não sei se foi isso que aconteceu com ela, né? Mas a gente vê que não é tão incomum. É que, por exemplo, ela não ia falar, tá? A gente viu porque ela foi pro Big Brother. Ju, o eu superior e Deus são a mesma entidade? Me responde, por favor. Aí é questão de conceitos, tá? Tem gente que vê o eu superior como seu espírito mesmo. Nós somos o nosso espírito. Inclusive o Breno me lembrou isso. Ju, você fala, o espírito, o espírito. Nós somos o espírito.
Só que quando a gente está encarnado, a gente tem um monte de camadas, né? Então a gente tem o perispírito, a gente tem o duplo etérico, a gente tem a nossa aura, a gente tem o duplo etérico. São 7 corpos, tá? Quando tem encarnado. E aí chega no corpo físico. Então é um monte, é parecendo uma cebola. E aí o núcleo da cebola é o espírito, que é o que nós somos em essência. Então tem algumas pessoas, algumas frentes que veem o espírito mesmo puro como o eu superior. Tem outras frentes que eu sou inclinada a acreditar mais nessa, tá inclinada. Mas também faz sentido o eu superior ser o próprio espírito. Mas tem algumas frentes que falam que o eu superior é o tiquinho de Deus que habita em você. Porque é como se Deus. Como não, né? Inclusive nas religiões falam isso. Deus é onipresente e onisciente, né? Onisciente e onipresente. Então ele está em todos os lugares e ele sabe de tudo. Gente, mas assim, sem problematizar, porque eu estou usando o artigo masculino, tá? Só para facilitar aqui o entendimento. Mas a gente pode usar ela como fonte criadora, a fonte criadora, ou Deus, tá bom? Ou o universo, sei lá. O manda-chuva, a manda-chuva do rolê. Então, acredita-se, né, algumas frentes que, aliás, algumas não, quase todas, né, quase todas as religiões, que é onipresente, está em tudo, está em tudo. Se ele está em tudo, nós somos incluídos nesse tudo, né? O ser humano faz parte do todo, né? Então, existe Deus em nós, existe a fonte criadora, está em nós. Ou nós estamos nele, não interessa, mas nós não precisa morrer e ir lá pro trono, né? Sentar à beira de Deus, do lado de Jesus. Não, ele já tá por aqui, já tá em tudo que é canto, na matéria, no plano espiritual. Deus não tem barreiras de dimensões, né? Barreiras dimensionais. Deus está em tudo. Então, isso é o seu eu superior, é o pedacinho de Deus que habita em você. É a sua conexão com Deus que está dentro de você. É super complexo, não me pergunta mais que isso, porque essa coisa de Deus aí é um negócio que eu mudo toda hora de opinião. Isso aí, ó. Para entendermos o macro, basta aprendermos o micro, porque assim como é em cima, é embaixo. Inclusive, eu tive uma experiência fora do corpo que eu encontrei uma entidade hindu. Eu falo hindu porque ele estava vestido com aquelas túnicas e tal, e tinha uma aparência indiana. E ele falou isso pra mim, assim, que eu olhei, ele falou assim, vem cá, eu quero falar um negócio pra você. Quando eu falei o que é, ele falou isso. Assim como é em cima e embaixo. Aí eu acordei eu falei, nossa, eu lembro de onde vem isso. Aí depois eu pensando, eu falei, o Caibalion lá, e peguei o livro que eu tenho aqui e fui ler o princípio da correspondência, né? Você acredita que a evolução seria a fundição entre nós e Deus? É uma teoria interessante. Porque algumas pessoas, vamos virar deuses, eu não acredito que vamos virar deuses. Eu acho que Deus, ele evolui. Tem gente que, o espiritismo mesmo fala que Deus não evolui, porque Deus já é o todo, né? Mas eu acho que tudo vai expandindo, tudo expande. Então, conforme nós evoluímos, o todo evolui junto, inclusive o Criador, né? Sei lá. Não existe ego no astral, gente, porque quando a gente sai aqui quando a gente desencarna, a gente sai da Matrix, né? Então a gente sai desse teatro que a gente vive. Então não precisa ter ego, porque a gente não precisa mais desse impulso adicional para fazer as coisas, para conseguir cumprir essa missão da encarnação. A gente já vive a vida espiritual. Agora, gente, a questão da armadilha do ego também, a gente tem que tomar cuidado, né? Com algumas questões bem específicas. Por exemplo, a gente acabou de falar aqui, né? Uma pessoa que vive da internet. É muito comum pessoas que têm muitos seguidores, elas serem bastante aclamadas. Por quê? Porque a pessoa, por exemplo, vou dar um exemplo meu. Eu não tenho muitos seguidores, mas eu tô com 20 mil seguidores. É muita gente, né? Eu sempre tento imaginar essas pessoas de carne e osso. 20 mil pessoas de carne e osso, caralho, é muita gente, né? Então eu fico pensando, vocês olham assim pra mim, vocês veem isso aqui que eu tô mostrando, né? Ainda que uma live você ainda mostra um pouco mais como você é. Por exemplo, eu falei agora um palavrão, né? Eu tô tentando dar uma segurada, né, na boca suja.
Mas nos vídeos que eu gravo, eu não solto palavrão. Se eu solto é que eu esqueci, tirei sei lá, passou batido na edição. Mas quando eu falo, eu tiro na hora de editar. Então, tem um monte de gente que não faz live. Por exemplo, a maioria dessas meninas aí, e meninos também, influencers, tem milhões, não fazem live. Eles postam vídeos, eles postam fotos, eles postam stories, né? Stories de 1 minutinho e tal. Eles não mostram quem que eles são de verdade, eles mostram o que eles querem mostrar. Então vocês estão me vendo aqui também, a gente vai ficar 1 hora e pouquinho conversando, né? Tô falando um pouco, tô falando mais solta e tal, mas também vocês estão me vendo aqui, ó, sentada, maquiada, meu cabelinho escovado. E é isso, falando sobre um assunto específico. Vocês estão fazendo um monte de perguntas, eu tô respondendo o que eu quero. Se vir uma pergunta aqui que eu não quero responder porque eu acho que é polêmico, que vai me colocar em maus lençóis, eu não respondo. Não é isso? Então, eu só vou responder aquilo que eu sei responder. Então, vai ficar parecendo que eu sou muito inteligente, né? Que eu vou falar daquilo que eu sei, eu vou falar bem, e parece que eu sou muito esperta. Nossa, você conhece tanto e tal. Tô respondendo o que eu quero. Se você me falar que, igual a menina pediu agora aqui pra eu fazer uma live sobre o hermetismo. Não, gente, eu não sei quase nada, assim. Eu já li aquele livro umas 3 vezes e eu não entendi muito, sabe? Então jamais eu vou fazer. Se eu fizer, vai sair um monte de baboseira, de asneira. Eu vou ficar inventando coisa. Se eu fizer hoje. Então eu não vou fazer. Então, assim, eu escolho o tema que eu sei falar sobre. Por isso que parece que eu sou super inteligente, super esperta. Eu não sei tudo, né? A mesma coisa lá que você. Então, as pessoas que a gente acompanha, as pessoas só mostram o que elas querem mostrar. Então, e tudo bem, né, gente? Eu vou ficar falando besteira aqui, falando um negócio que eu não sei. Não, eu vou mostrar o meu melhor aqui pra vocês. Eu não quero vir aqui. Eu falei pra vocês que eu tava hoje parecendo um dragão, assim, horrorosa. Meu cabelo tava desse tamanho, que eu tava arrumando meu guarda-roupa, arrumando minhas maquiagens, tava toda suada, fedida. Eu parei tudo, 9 horas da noite, fui tomar um banho, fui arrumar meu cabelo, ó, fiz uma make, coloquei ó, meu gatinho aqui, ó, estourei, né? E é isso, você coloquei até perfume aqui e tal. Pronto, arrumei aqui meu quarto, ó, dobrei as roupas ali que tava tudo amontoado. Então é isso que eu quero mostrar pra vocês. Você vai falar, nossa, Ju, tá arrumadinha, meia-noite, maquiada. Tá parecendo um cão 1 hora antes. Então, é fácil eu fazer com que as pessoas achem que eu sou muito bonita, que eu sou muito esperta, que eu sou super organizada, que eu sou super estudiosa, porque eu só falo do que eu sei, não vou mostrar a minha ignorância pra vocês. Então acontece que vocês me elogiam, né? Então falam, nossa, Ju, você é muito bacana, nossa, você é super inteligente. Falei um monte de coisa com. Você falou coisas que tocaram meu coração e não sei o quê. E não é que. E não é que é mentira, né? Não tô inventando aqui as coisas. Mas fica fácil você ser amada desse jeito, né? Tenho certeza que muitos de vocês, se me conhecessem, passassem assim comigo 1 semana vivendo comigo dentro da minha casa, talvez vocês não achariam que eu fosse tão incrível, né? Não que vocês achem que eu sou incrível, eu tô indo pros extremos, tá? Tipo assim, vocês não achariam que eu talvez fosse tão inteligente. Eu ia falar um monte de besteira, né? Igual eu falo com meu marido um monte de besteira. Meu marido deve me achar chata, porque eu sou às vezes muito perfeccionista. Então ele tá ali, ai meu Deus, custa pegar a toalha e pendurar, cacete, né? Já extrapolo, não sei o que, sou meio sem paciência, eu sou bem sem paciência. Então eu não mostro isso pra vocês aqui. Mostro um pouquinho ainda, né, nas lives, minha paciência de centavos. Vocês não me veem aqui parecendo cão horrorosa. Eu ainda tento, gente, porque eu sei, né? Eu sei do ego. Então, assim, quem me acompanha lá no Instagram sabe. De vez em quando eu apareço sem maquiagem nenhuma. Eu apareço com o cabelo molhado, pingando, cabelo sem escova, porque é um exercício que eu faço pra mim. Pra eu também não achar que eu só sou interessante e que eu só posso aparecer aqui pra vocês arrumada, falando de coisas super elevadas, falando séria, né? Não sei o que. Eu conto causos meus aqui pra vocês, pra mostrar que, meu, eu erro pra cacete. Eu falei semana passada sobre as experiências que eu fiz em projeção, que eu fui parar na casa de uma pessoa lá e fiquei xeretando na casa dos outros, a mulher achou que era um encosto. Eu falei que eu fui parar na, no umbral lá numa zona sexual, que foi difícil pra cacete pra sair de lá. Por quê? Porque eu não sou nenhum anjinho de candura, né? O negócio tava bom, não vou mentir.
Então eu gosto de fazer essas coisas, de trazer essas realidades para eu não cair no ego, eu não me queimar comigo mesmo, entendeu? Eu não me perder da minha essência por conta de armadilhas do ego. Então é isso que eu falo para vocês. Essas armadilhas é muito fácil. O empresa também, gente, como é fácil você se engolir assim por conta de ego. A pessoa ganha um cargo bom, aí recebe um super aumento de salário, aí começa a andar com de terno, todo não sei o que, pronto, subiu pra cabeça. Uma merda, assim, nada, né? Recebeu um aumento, começou a andar de terno, começou a participar de reuniões importantes, subiu pra cabeça. A pessoa esquece que quando sai lá do escritório, todo mundo igual, ninguém sabe, ninguém tá nem aí o que você é. Se você é gerente, se você é operário, ninguém tá nem aí. Quando vocês estão caminhando, dando uma corridinha lá no Ibirapuera, é todo mundo igual. Ah, mas fulano tem mais dinheiro. Tá, gente, mas se não abrir a boca pra falar que tem dinheiro, é todo mundo igual. Quando morre, é todo mundo igual. Quando tava lá na época da Covid, que não tinha tratamento em hospital privado, ia todo mundo pro hospital público. Quando saiu as vacinas, todo mundo foi pro postinho lá tomar vacina. Foi lá pra campanha ficar na fila de 4 horas para tomar vacina. A pessoa com mais dinheiro e a pessoa pobre. Alguns ainda, que tinha muito dinheiro, quis furar a fila e foi lá pros Estados Unidos tomar vacina, se fudeu lá, teve que voltar. Muitos não conseguiram voltar porque teve que ficar esperando para tomar a segunda dose. E aí gastou os tubos, alguns nem conseguiram, enfim. Então a gente tem que tomar cuidado com essas armadilhas. É isso que pega a gente, é isso que ferra a gente, é isso que adoece a gente. Tem pessoas que, tipo assim, a pessoa começa a fazer academia, fica gostoso, fica gostosa, fica malhado, não sei o quê. Começa a achar que ela é melhor porque ela tem uns gominhos na barriga, porque ela tá com a bunda dura. A pessoa fica. Gente, eu sei que é brincadeira, mas assim, gente, será? Né? Até a página 2, né? Que é brincadeira. A pessoa vai lá e coloca faz aquela trend que eu acho que não tá mais em alta, mas tava esses dias aí uma trend. É, ah, sei lá, dormir é bom, mas olhar, você ter uma bunda dessa é maravilhoso. Aí a pessoa ia lá e postava a foto da bunda, né? Já que uma camada de nós pode influenciar no estado de outra camada, você diz naquele conceito que eu falei dos 7 corpos, com certeza. Porque os 7 corpos, na verdade, é o conjunto, é tudo nosso, né? Eu tenho 7 corpos, você também, e todo mundo tem enquanto está encarnado. Então, uma coisa sempre vai influenciando a outra. Dizem que tudo começa no espírito para depois ir para o físico, mas não é necessariamente assim. Às vezes começa no físico e vai para o espírito, né? Mas a maioria, sim, é do espírito e vai pro físico. Vai pegando, vai influenciando. Para que serve o bônus hora no mundo astral? Não são todos os locais que trabalham com bônus horas. Até onde eu sei, é só a Colônia Nosso Lar. As outras cidades e colônias têm seu próprio sistema ali, né? E, e de acordo com o livro Nosso Lar, eles instituíram esse esquema do bônus hora para facilitar na adaptação do desencarnado, porque nós seres humanos estamos muito acostumados em trabalhar com recompensa. A gente quer ver resultado do nosso trabalho, retorno, não é nem resultado, a gente quer ver recompensa, retorno. A gente precisa de uma motivação para trabalhar, né? Então eles instituíram esse bônus horas para que a pessoa fizesse uma transição mais suave. Por quê, gente? De novo. Mas a gente precisa lembrar que colônias são cidades transitórias. Ninguém vai viver no nosso lar para sempre. São cidades transitórias, porque o planeta Terra ainda é um planeta escola. Ninguém mora na escola, né? Na escola a gente aprende, a gente fica ali estudando até aprender tudo que aquela escola tem para ensinar. Quando a gente se forma, a gente sai fora. É a mesma coisa, a Terra é uma escola. Uma vez que a gente aprender tudo que a Terra tem para ensinar, a gente vai para o nosso planeta natal ou vai para um outro planeta que seria tipo uma escola superior. Alguém perguntou aí como fazer para matar o ego. Não tem que matar o ego, gente. Acabei de explicar que a gente precisa do ego para viver a matéria. O ego ele morre automaticamente quando a gente desencarna. O que a gente tem que fazer é colocar o ego no lugar dele. Saber que o ego ele tem sua função, tem sua razão de ser, que é aquilo que eu falei no começo. Colocar a gente com os pés no chão, com senso de responsabilidades, com senso de sociedade, de obrigações. A gente tem obrigações, ninguém é obrigado a ficar cuidando e pagando nossas contas e cuidando da gente para sempre.
Então, o ego, ele serve mais ou menos para isso. Peraí. Mas, quando a gente desencarna, como a gente não precisa mais desse esquema social, né, essa organizaçãozinha, não sei o que, ele morre naturalmente. Bravin, por que precisamos pedir as coisas para o mentor? Ele já não sabe o que queremos, precisamos? Gente, o mentor respeita muito o nosso livre-arbítrio, tá? Você precisa pedir. Inclusive, uma coisa que eu ia falar se o tema fosse o poder da oração, é que a oração ela serve pra gente levantar a mão aqui, ó, pra espiritualidade superior, lá pro astral, e falar assim, gente, tô precisando de ajuda. Vocês me ajudam? A gente precisa pedir, a gente tem que parar de achar que o mentor fica aqui no nosso ombro, sabe? Ali o dia inteiro ele fica ali, o que ela quer? Será que ela tá com fome? Será que ela tá com sede? Será que ela quer um namorado? Será que ela quer não sei o quê? Será que precisa de dinheiro? Ai, fazer tudo aqui por ela. Não, gente, a gente não é bebezinho não, e mentor não é babá, tá? Então a gente precisa pedir, precisa abrir a boca e pedir. Ou então sentar na oração e falar, mentor, eu preciso de ajuda para isso, isso e isso. Ele não vai fazer nada se você não pedir. Princípio do respeito à lei do livre-arbítrio. Posso orar para o mentor de uma pessoa que está doente? Pode. Inclusive é muito bom orar por um mentor, porque às vezes a pessoa não está bem, você ora para a pessoa e você atrai aquilo de ruim para a pessoa. Quando você ora para o mentor, é como se você estivesse dando a energia, está doando aquela vibração para o mentor e aí ele vai saber exatamente onde aplicar, né, em benefício daquela pessoa. É isso, então assim, né, vamos fazer uma conclusão aqui, um encerramento. A gente tem que tomar cuidado, tá? Não precisa ficar com medo da própria sombra, né? Ficar muito rígido também. Gente, tem que relaxar. A rigidez, assim, é péssimo também. A gente fica chato, tá? Tem muito espiritualista chato para um cacete. Assim, começa a falar. Você não pode falar um A, a pessoa já fica, mas isso pode. Até um de vocês aqui. Tipo assim, eu tô falando alguma coisa, porque eu fui esses dias aí. Não é criticando, né? Tô constatando aqui, dando um toque. Outro dia eu saí, eu falei assim, gente, eu não fiz a live, né? Não vou fazer, ou então, sei lá, falei, não vou fazer a live semana que vem porque eu tenho um negócio no sábado e vou encontrar uns amigos, a gente vai no churrasco, sei lá o que eu falei, e provavelmente eu vou beber uma cervejinha e não é legal, né? Fazer live depois de beber, né? A pessoa pensei que espiritualistas não bebessem. Aí eu pensou errado, gata. Né? Então, assim, às vezes a gente fica chatão, porque fica muito rígido. Então, assim, o ego existe pra gente viver em paz, assim, na Terra. Senão, gente, você fica frustrado, porque você acha que basta você ser espiritualista e, e querer viver de luz, querer viver que nem os anjos e os monges e os santos. E aí as coisas. E aí você que tá certo. Só que você vai começar a se incomodar com o comportamento de todo mundo. Então, lógico, você não vai despirocar, fazer coisas que você sabe que faz mal pra você. Não tô falando que todo mundo tem que beber, não tô falando que beber é certo, tá? Só dei o exemplo aqui da bebida. Mas assim, tem que curtir, tem que sair, tem que namorar, tem que rir, tem que falar besteira um pouquinho, sabe? Tem que assistir baboseira pra rir de vez em quando. Assistir sei lá, umas séries aí que você gosta de nerd, ou então comédia romântica, coisa que você sabe que é besteira, mas que, né, dá um respiro, assim, porque senão fica bitolado, então a gente não pode nem colocar a nossa existência na mão do ego, mas também não achar que a gente tá lá no céu e querer viver só a vida espiritual, porque, gente, a gente tá na matéria, a gente tem que cuidar, sim, da parte espiritual, mas a gente tem que viver a matéria. Esses dias, a... esses dias uma menina colocou assim pra mim, né? Que é uma menina que eu tô pra bloquear, porque ela parece hater, mas ela tá em todas. Então eu falei, vou deixar, vai. Ela coloca uns comentários assim me criticando, mas ela tá em todas. Mas aí esse comentário não foi crítica, mas ela colocou assim, ó, Ju, o que você acha, né? Fulana de tal, postou assim, ó, fulana de tal, uma influencer aí, sei lá, uma pessoa TikToker, que eu nunca ouvi falar. Ela falou assim, fulano de tal postou um vídeo falando que Chico Xavier era como que ela falou a palavra? Hipócrita. Porque ele comia carne. E ela ficou chocada e ela era espírita e deixou de ser espírita porque ela acha que é um absurdo uma pessoa evoluída comer carne.
O que que você acha disso? Aí eu falei, oxi, ela pode falar o que ela quiser, né, gente? Eu não acho, não vou ficar dando opinião, não vou fazer react de vídeo dos outros. Eu respeito quem faça, mas eu não gosto. Eu acho uma falta de conteúdo. Você pegar assim, ai, não tem. Pra mim é muito claro, você não tem conteúdo, só que você precisa postar alguma coisa, porque já faz 3 dias que você não posta nada. Aí você fica caçando o vídeo dos outros, alguém que fez um conteúdo, e aí você fica fazendo caras e bocas. Põe o vídeo aqui atrás e fica. Aí é fácil, né? Facílimo, né? Eu não faço isso. Apesar de não concordar com muita coisa, mas eu não vou fazer react. Faço react eu sozinho aqui no meu celular, fazendo caras e bocas. Mas a menina falou isso. Aí eu falei assim, não tenho nada pra achar e tal. Aí ela falou, mas você, e você então? Você não acha que é hipocrisia? Porque assim, eu acho um absurdo uma pessoa que se diz evoluída comer os bichinhos. Aí eu falei, olha, vamos lá. Você sabia que Jesus comia carne? Jesus comia carne, comia peixe, comia carne, bebia um vinhozinho também. Não tô falando que comer carne é coisa de evoluído, mas pelo amor de Deus, gente, a pessoa deixar de ser, de gostar de uma pessoa que fez só o bem. Tô falando que todo mundo tem que gostar de Chico Xavier, mas ela falava que ela gostava, que ela era espírita, e ela deixou de ser porque ela descobriu que ele comia carne. Então, assim, uma pessoa que fez milhões de coisas, você vai deixar de seguir, ainda vai chamar o cara de hipócrita, porque ele comia carne. Ele não comia carne humana, não, tá? Ele comia carne de boi, galinha, sei lá, peixe. Então, assim, sabe, fica chatão. Aí você pergunta pra pessoa, o que que você fez, assim, né, de bom? Eu não como carne. Falava antes, né, pra eu te venerar, porque você não come carne, você é um serzinho de luz. Chatão, chatão. Então tem que tomar cuidado. O ego é importante pra não virar um chatão, mas a gente não pode dar o poder todo na mão dele, tá? Do ego. E comer carne não faz ninguém evoluído, tá? Só faz você ser um vegetariano. É isso, gente. Obrigada pra quem ficou até agora. Até a próxima.